Fala galera deste mundão, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Suzana e esse é o Amei Dark TV. Aqui você encontra vídeos sobre casos criminais. Então se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha aí com essa pessoa. E se você também gosta, já se inscreve aí embaixo, já deixe seu like, ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo. O nosso caso de hoje é sobre o João Rafael Kowalski. João Rafael Santos Kowalski nasceu no dia 29/8/2011. Era filho de Lorena e Lucas. Ele tinha uma irmã gêmea chamada Poliana e mais dois irmãos mais velhos do outro casamento da sua mãe. O João ele morava com a família, a mãe, o pai e muito próximos aos avós e seus irmãos, obviamente, numa pequena cidade chamada Adrianópolis, no Paraná. E quando os fatos aconteceram, o João estava prestes a completar 2 aninhos. No dia 24/8/2013, ocorreu um incidente envolvendo o pequeno sorridente de olhos azuis. E até hoje é um mistério. Será que foi um acidente ou um crime? A casa dos pais do João e dos seus avós maternos, elas ficavam praticamente no mesmo terreno e elas eram divididas apenas por um pequeno portão. Então, era uma grande casa, digamos assim. Atrás, no quintal da família, existia a presença de muita natureza. E ao fundo passava um rio, que é o tal do Rio Ribeira. Então essa área todinha era cercada justamente para a segurança das crianças, porque não era apenas o João que era criança ali, tinha mais 3 crianças envolvendo sua irmã gêmea e os seus 2 irmãos mais velhos. Então a família protegeu essa área todinha por trás e era um local de difícil acesso para uma criança de 2 anos. Então, no sábado, dia 24/8/2013, parecia um dia normal, estava muito quente, então as crianças, como de costume, estavam brincando no quintal. Era um dia normal, não tinha nada de diferente, estava ali na rotina deles. Então, enquanto sua mãe ela estava varrendo o quintal da casa, sua avó estava estendendo roupas e o João ele estava brincando sozinho entre as casas. E o João ele estava a uma distância que a sua mãe e a sua avó só conseguiam ouvi-lo, elas não estavam vendo o menino. Então foi aproximando mais ou menos ali da hora do João comer uma papinha que ele sempre comia todos os dias. E quem dava essa papinha para ele era o avô. Então, como de costume, o avô conta que foi lá, pegou o João, deu uma papinha para ele, pegou o boné que estava na sua cabeça e colocou na cabeça do menino. E ele relata que o menino então saiu andando em direção à casa dos pais. Então, alguns minutos depois, chega o momento do almoço e a família ela tinha o costume de almoçar todo mundo junto, já que todo mundo morava ali pertinho mesmo, muito próximo ao outro, então eles almoçavam juntos. E foi nesse momento que eles deram falta do João, que há algum tempo já não fazia barulho nenhum, já não chamava a atenção de ninguém. Então a mãe foi até onde o menino estava brincando da última vez que ela viu, para dar uma procurada, para saber o que ele estava fazendo, se ele estava aprontando. E não achou o menino. Então ela perguntou para a avó, que também não sabia do paradeiro do menino, e eles começaram a procurar o menino ali dentro da casa mesmo. Então eles foram na casa dos pais, eles foram na casa da avó, eles rodearam a casa todinha, o quintal onde o menino estava brincando, e eles não encontraram ele. Então, por mais que eles achassem, tipo assim, impossível, eles começaram a pensar na possibilidade do João ter ido para essa área de mata atrás da casa, que eu já relatei para vocês, que era um local de difícil acesso pela proteção que eles tinham colocado lá para nenhuma criança passar. Eles contam que, tipo, o portão, para ter acesso a isso, ele é um portão pesado e, tipo assim, é difícil para um adulto mesmo puxar. Então, um bebê de 2 anos era muito complexo ele fazer isso. Só que mesmo assim, eles vão até esse local, eles abrem esse portão, eles olham por lá, chegam perto do rio e nada do João, nem o vestígio de que ele tenha passado por ali. A família então continuou procurando pelo bairro, nas casas de vizinhos, eles perguntaram às pessoas que estavam ali próximas se eles não tinham visto o João passar pela rua, porque talvez o menino pudesse ter aberto o portão e saído sozinho, sem ninguém ver, e ninguém sabia do menino ou tinha visto ele por ali.
Então, depois deles procurarem, tipo, por muitos lugares e muito tempo, eles acionaram a polícia. E já no acionamento da polícia, eles já suspeitavam da possibilidade de ter ocorrido um rapto de dentro do próprio quintal da casa da família. Porém, como nas buscas que a família fez primeiramente, o menino não tinha visto do lado de fora por vizinhos e nem mesmo pela família, a polícia ainda concentrou suas buscas no rio e no quintal na parte de trás. Então, dessas vezes, eles levaram bombeiros e equipamentos para fazer uma busca mais minuciosa atrás do menino. Nessas buscas, eles encontraram alguns vestígios que poderiam ser do menino, como, por exemplo, o boné, que era um boné igual ao que o avô tinha colocado na cabeça do menino antes de o ver pela última vez. Só que esse boné, ele era de um sindicato local, então praticamente todo mundo que morava na cidade tinha um boné daquele. Então não dava para dizer com clareza que era o mesmo boné que estava na cabeça do João. Eles também encontraram uma fralda com um pouco de sangue, só que a mãe do menino disse que aquela fralda não era dele. E a fralda também, por haver muita química presente, impossibilitou a realização de um DNA para eles confirmarem se aquele sangue era do João ou não. A mãe dele relata que achava que aquilo tudo era uma situação montada, uma situação armada para confirmar que o menino tinha caído no rio e eles pararem de buscar por ele. Então ela não acreditava nisso, ela achava que aquilo ali era tudo uma situação armada. Então, moradores e os pais do menino, eles fizeram uma barreira em volta do rio, porque se caso o João tivesse caído dentro do rio, provavelmente ele teria se afogado e em algum momento ele boiaria, então o encontrariam. Então, eles fizeram essas barreiras para que pudesse segurar caso isso tivesse acontecido. O próprio pai do menino relata que por muitos dias, por muitas horas, ele ficou numa região que ele sabia que qualquer coisa que caísse na água e boiasse passaria por ali e nada, eles não tiveram nenhum vestígio do menino dessa forma também. Também foram feitas buscas com cães farejadores e quando estava dentro da casa eles faziam um trajeto, todas as vezes eles faziam o mesmo trajeto, porém quando eles eram levados para o rio, eles perdiam o rastro do menino e eles contam que teve até algum momento que os cachorros ficaram eufóricos em um pequeno local do rio lá. Só que não era nada, era apenas uma galinha que tinha morrido, então eles estavam eufóricos por conta do cheiro do bicho morto que estava ali. E não era nada relacionado ao João. A polícia também encontrou um rastro que poderia, de acordo com eles, indicar que teria sido feito pelo João. Só que o rastro ele já estava muito próximo ao rio e antes disso não tinha nada. Então, de acordo com eles, para o menino ter chegado até ali, só feito aquele rastro, só naquele ponto ele teria que ter praticamente flutuado até ali, o que também é impossível, né, gente? Como eu disse, quando estava dentro da casa, os cães eles faziam o mesmo trajeto todas as vezes, e esse trajeto indicava o portão, como se o menino tivesse saído pelo portão, sem a família ver ou levado por alguém. E um fato que reforça muito isso é que o portão, que ficava geralmente trancado, ele estava entreaberto nesse dia. E isso era um fato que poderia reforçar a possibilidade de que o menino teria passado sim pelo portão. A última pessoa, então, que teria saído da casa e que poderia ter deixado esse portão entreaberto sem querer era o avô paterno das crianças e do João. Ele, poucos minutos antes de tudo acontecer, ele tinha ido até a casa da família levar iogurte para os netos. E então ele teria sido a última pessoa que passou pelo portão, tanto para entrar dentro da casa quanto para sair. Então, quando esse mesmo avô chega em casa, ele já tem a notícia de que o neto tinha desaparecido. Com o surgimento da possibilidade de rapto, a família, então, ela ressalta de que a pessoa que teria levado o menino teria que ser uma pessoa conhecida, já que eles não escutaram em momento nenhum barulho da criança ou choro por estranhar a pessoa. Então, a suspeita deles, em caso de rapto, era que era uma pessoa conhecida. Porém, os vizinhos que estavam ali na região, eles foram questionados se eles não tinham visto o menino sair da casa com ninguém, e as pessoas que estavam ali na rua diziam que não tinham visto criança nenhuma passar por ali com ninguém. Tinha uma família que era vizinha de frente da casa do menino, e quando os vizinhos estavam sendo questionados, eles disseram que ficaram ali a manhã toda e que eles não presenciaram nada de estranho.
As buscas, então, elas continuaram sendo feitas por muito tempo. O caso ele ganhou proporções nacionalmente, ganhou visibilidade de famosos e foi parar até em programas de televisão, como, por exemplo, o programa da Eliana no SBT. Porém, mesmo com essa visibilidade todinha, com esse alavancamento todinho do caso do João, nada surgiu de novo e eles não encontravam nenhuma pista nova. Após algum tempo, um retrato falado foi desenvolvido com a ajuda de uma testemunha, que a identidade não foi revelada. Essa testemunha, ela disse que teria visto o menino saindo da cidade com uma mulher loira, só que a polícia, mesmo com essa informação, com essa denúncia, eles também não conseguiram chegar em lugar nenhum com essa informação. Em julho de 2014, uma pessoa fez uma denúncia dizendo que a sua amiga, que já teria sido babá do João, estava envolvida no crime. Um fato que reforça muito essa teoria e que confirma a versão dos pais é que a babá ela tinha a chave do portão. Então, como os pais já tinham dito anteriormente que em caso de rapto teria que ser uma pessoa conhecida, a babá se encaixava nisso também, porque ela era uma pessoa conhecida e tinha a chave do portão da casa da família. Então, o João ele facilmente iria com ela sem levantar suspeita nenhuma, sem fazer alarme nenhum para a família. De acordo com essa pessoa que denunciou, a babá do menino, após pouco tempo que o menino tinha desaparecido, ela gastou cerca de 15 mil reais, que era uma quantia que ela não teria condições normalmente, e que ela gastou esses 15 mil reais com coisa que ela normalmente também não compraria. E a testemunha ainda relatou que ela teria falado abertamente junto com um grupo de amigos. Ela teria relatado que, juntamente com outras pessoas, ela teria sim envolvimento no caso do menino. E que ela teria feito isso a pedido de um empresário da cidade que queria o menino. Então ele pediu para que ela raptasse o menino porque ele queria o menino para doar para sua irmã que morava nos Estados Unidos e não poderia ter filhos. E um ponto que, afirma muito essa teoria é que outras pessoas da cidade teriam dito que pouco antes do menino sumir, essa mesma babá teria perguntado se alguém não queria doar o filho ou vender o filho. A mesma testemunha também acusa o avô do menino, o avô paterno, aquele mesmo avô que teria passado por último no portão. Em entrevistas, esse avô ele nega qualquer participação nisso e diz que nunca faria isso, principalmente com o seu neto. Só que ele afirma que o empresário, que na ocasião era seu chefe, também já havia perguntado a ele se o seu filho, o Lucas, que era o pai do João, não queria dar o João para ele. Um fato mais estranho que o avô paterno do menino relata é que no dia do desaparecimento do menino, esse mesmo empresário que está sendo acusado pela testemunha, ele teria ligado para os avós paternos do menino para saber como eles estavam, e isso não era uma coisa rotineira, e que esse empresário fez questão de dizer que estava numa viagem em Porto Alegre, e isso soou muito, pareceu muito que ele estava ligando para deixar bem claro que não estava na cidade e assim já fazer um álibi, por exemplo. A babá denunciada sumiu por alguns dias após a denúncia e foi encontrada em outra cidade, mas aceitou dar um depoimento e teria sido liberada, mas ela passou a temer sair em público. O empresário, que eu já acho muito estranho, ele só foi entrevistado por telefone e ele negou qualquer envolvimento com o crime. Então, com a babá dando depoimento e sendo liberada, o empresário sendo entrevistado por telefone, gente, pelo amor de Deus, né? Essa denúncia ela não teve andamento. Ainda hoje, quase 8 anos após o caso, a família ainda faz campanhas de tempos em tempos, eles têm uma página no Facebook. Se eu não me engano, eles também têm uma página no Instagram que chama Todos Juntos por João Rafael Kowalski. E de tempos em tempos eles fazem essas campanhas, eles divulgam diariamente em apelo para encontrar a criança. Esse caso é um caso que eu já conheço de muito tempo e eu acompanho ele desde a época que aconteceu. E eu lembro que em 2015, 2016, se eu não me engano, apareceu uma pista, assim, uma coisa que criou muita expectativa na família e em todo mundo que acompanha o caso, que foi uma criança encontrada no exterior que parecia muito com o João. Ele tinha as mesmas características do João, ele tinha a mesma idade do João, então assim, eles achavam muito
que era o João Rafael. E esse menino, ele estava atravessando uma avenida em Nova Jersey, eu acho, se eu não estiver muito enganada. Eu vou confirmar essas informações para vocês e vou deixar passando aqui na tela. E eles teriam encontrado esse menino, só que a polícia disse que encontrou a família do menino logo depois e que ele não era o João. A família do João Rafael aqui no Brasil, elas entraram com um pedido de DNA e essa investigação foi feita, só que acabou que no final parece que não era o João mesmo. Então, infelizmente, mais uma vez, o caso não foi solucionado. Teve uma ocasião também na página do Cicred que eles postaram que o menino tinha sido encontrado e isso gerou euforia na família, porque eles viram e, já ficaram na expectativa, querendo saber o que tinha acontecido, o que era aquilo, se aquilo realmente era verdade. Só que o pessoal da página disse que foi um erro técnico que gerou aquela informação e que aquilo era falso. Então, gente, foram acontecendo esses fatos e, de fato, um menino nunca foi encontrado e até hoje ninguém sabe do paradeiro dele. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Se vocês já conheciam o caso do João Rafael, deixa aí embaixo um comentário pra mim. Se vocês não conheciam, escrevam aí o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixarem o seu like, de compartilhar para seus amigos, de ativarem o sininho para não perder nenhum vídeo. E me siga também no meu Instagram, porque lá eu posto sobre o dia a dia e novidades quentinhas para vocês.